Então, nós vamos precisar de papel ou tela, pincéis e tinta. Gente, deixando claro que eu não sou artista, eu gosto de pintar por hobby e quando a minha cabeça tá muito bagunçada, a pintura ela acalma, eu coloco uma música, eu vou pintar e eu consigo me acalmar. Então, se você gosta de pintar ou gosta de momentos para acalmar a mente, bora pintar. Vamos fazer um pôr do sol com árvores e balança e a gente começa com o amarelo. Então, você pinta de um lado para o outro, estica essa tinta para a gente poder fazer a linha do pôr do sol. O bom sempre é espirrar um pouquinho de água antes para que a tinta possa deslizar com facilidade. Mas eu não fiz isso, então eu peguei um pouquinho do copo mesmo e dei uma espalhadinha com o pincel sem tinta, só para dar uma clareada um pouco mais nesse amarelo. Depois que você deu uma boa diluída e a tinta clareou um pouco, agora a gente vai começar com o vermelho. Eu não tenho laranja, então vamos colocar o vermelho e o amarelo e vamos fazer o tom do laranja que a gente gostaria ali no pôr do sol. Então mistura bem e assim que chegar no tom desejado, você começa a passar ali em cima do amarelo e sobe essa faixinha horizontal para cima. Então espalha bem e vai subindo com ela. Então você vai fazer com o laranjado igual ao amarelo. Você vai passar de um lado para o outro no quadro ou no papel. E quando ele estiver entre o amarelo e o laranja, você passa bem o pincel para que ele possa dar esse efeito de degradê. Agora a gente vai passar para o tom rosinha, então você usa o vermelho e o branco e mistura até chegar no tom que você quer do rosa, um rosa bem clarinho. E eu vou fazer a mesma coisa em cima do laranjado. Eu vou passar ele de um lado para o outro e assim formando mais uma camada do nosso degradê do pôr do sol. Agora eu vou misturar um pouquinho só do branco, então eu vou pegar na faixinha do rosa e vou passar o branco para deixar ele bem mais clarinho, para ajudar nesse degradê, para ele ficar mais homogêneo. Para que as tintas se misturem bem, eu sempre venho de cima para baixo, passando em toda ela para que ela possa ter essa boa mistura. Agora eu vou usar o azul claro, né, para ir para a parte do céu mesmo, da parte azul que ainda resta. E vou passar o azul e o branco até que eu chegue no clarinho que eu quero. Tem os outros e você vai subindo com ele. E quanto mais você sobe, você vai adicionando um pouquinho do azul para deixar ele um pouquinho mais escuro. Então, bem na parte de cima, ele vai ficar bem mais escuro do que o azul que tá entre o rosa e o laranja ali. Agora, já terminado o céu, a gente vai começar com as nuvens. Eu vou pegar o preto, um pouquinho do preto e um pouquinho do branco e vou fazer umas nuvens acinzentadas, bem clarinha. Eu vou começar a fazer umas manchinhas no céu, no canto direito e no canto esquerdo. Então, você só vai pegar o pincel e fazer umas manchinhas e dar leves batidinhas para que essas nuvens tenham um formato mais fofinho. Então, como vocês veem, ó, mancha o pincel na tinta, bem pouquinho, e passa ali no céu, fazendo manchinhas, passa um pouquinho mais para cima, um pouco mais para baixo. Não esquece, depois de fazer o desenho, dar as leves batidinhas, para que ela possa deixar mais arredondadinho os cantos, para que tenha um formato um pouco diferente. Aqui eu já fiz todas as nuvens que eu queria, então eu passei o cinza e com o branco, mas assim bem pouquinho, eu fui só dando uma luz aonde estaria pegando o sol, por exemplo. Então, nos cantinhos dela eu coloquei o branquinho, nas voltas, coloquei algumas meio rosadinha, então em vez do branco bate um pouquinho o pincel no rosa, quase seco, só para dar uma luz, uma corzinha diferente nelas, mas é sempre nos cantinhos, nas bordinhas. Ok, nesse pôr do sol a gente vai fazer um contorno na tela inteira, como se nós estivéssemos vendo através das árvores. Então, para fazer essas árvores, eu vou dar uma batida com o preto mesmo, né? Ou um verde bem escuro. Eu vou dar umas batidinhas, fazendo como se fossem os galhos das árvores. Então, pega o pincel e só dá a batidinha. Depois é que nós vamos fazer o detalhe das folhas.
Quanto mais próximo da borda da tela, você pode passar o pincel sem dar batida, como se estivesse pintando mesmo. Mas quanto mais perto do centro, você dá as leves batidinhas para que depois a gente possa fazer as folhinhas, né? E possa ficar aquele efeito de luz do fundo com as folhas. Muitas vezes no meio do processo, você olha, você não gosta, você acaba mudando uma coisa. Foi o que aconteceu nas minhas árvores embaixo. Elas acabaram virando montanhas porque eu não gostei como árvore. Então, se você achar alguma coisa assim também, ou se você quiser manter as árvores, é seu desenho. Agora, com pincel fino, você pega esse preto e você dá faz leves bolinhas. Só que você puxa essas bolinhas para que elas formem as folhinhas. Então, você vai fazendo os detalhes de cada galinha que está saindo para fora daquela árvore. Isso em toda aquela volta novamente. Quanto mais na pontinha, mais detalhado você vai fazer. Então, você vai fazer a folhinha certinha. Toda a pintura, esse é o processo mais demorado, mais lento, mas é um processo que você põe uma música de fundo e você aproveita, se acalma, relaxa. É um processo bem gostoso. Você pode puxar também uns galinhos bem fininhos para fora da árvore e fazer as folhinhas neles, para que esses galhos fiquem um pouco mais assimétricos. Depois que eu terminei todo o contorno das folhas, eu vou fazer um traço um pouquinho para cima da montanha e esse traço vai ser o meu balanço. Então, eu deixo ele um pouquinho mais espesso para que possa ficar igual um balanço. Agora eu vou fazer a corda desse balanço, então eu vou subir com o pincel mais fino, bem de leve, até em cima na árvore, para fazer a corda de um lado e depois a mesma coisa do outro lado. Talvez não fique bem certo, mas eu vou fazer com que essa corda tenha galhos em volta. Então, também não necessariamente tem que ficar super retinho. Agora eu desço fazendo galinhos em volta dessa corda. Depois que eu fiz os galinhos, eu faço a parte de baixo da corda, que segura o balanço, e eu vou fazer pequenas flores. Então, faço umas bolinhas, como se fossem flores, uns galinhos, umas folhinhas saindo. E vou finalizando a pintura. Se você não quiser, você pode deixar só a corda mesmo, mas eu quis deixar assim com um toque diferente. E aí está a pintura terminada do nosso pôr do sol. Espero que vocês tenham gostado de fazer.